Olá, tudo bem? Eu sou Monclar Lopes, professor do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Você está assistindo ao terceiro vídeo da série Conceitos Fundamentais em LFCU. Nesta série, tenho como meta apresentar de forma objetiva e breve conceitos básicos em linguística funcional centrada no uso. E neste vídeo eu vou abordar o conceito de construção. Vamos lá? De uma forma bem objetiva, a construção é definida como um pareamento simbólico de forma e conteúdo, ou ainda de forma e função, ou forma e significado. Esse conceito remonta à noção de signo, de Saussure. Saussure defendia que o signo era composto de duas partes, um significante, que representava uma imagem acústica, isto é, letras e sons, e uma parte de significado, que era um conceito mental de natureza semântica. Na abordagem construcional, embora vejamos uma relação também simbólica entre significante e significado, podemos observar que forma e conteúdo apresentam propriedades muito mais robustas e variadas. A forma é composta por propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas, e o conteúdo por propriedades semânticas, pragmáticas, discursivo-funcionais. Observamos, então, que o modelo de construção é multidimensional no sentido de que dá conta de todas as dimensões da análise linguística. Um outro aspecto que diferencia também o signo da noção de construção está relacionada à dimensão da unidade de análise. O conceito de signo de Saussure está relacionado ao elemento lexical de natureza referencial. Na abordagem construcional da gramática, eu posso dar conta tanto do elemento lexical, como de unidades menores como morfema, ou de unidades maiores e altamente abstratas, como uma construção de estrutura argumental, sujeito, verbo e objeto. Essas construções altamente abstratas também são constituídas de uma contraparte formal e outra contraparte de conteúdo. Um último aspecto que pode ser tratado aqui para diferenciar a noção de signo da noção de construção é que na abordagem construcional da gramática, buscamos ver a relação entre manifestação linguística e conceptualização. Dessa maneira, embora as construções de estrutura argumental, como a construção transitiva direta, por exemplo, possa ser distinta nas línguas naturais, no sentido de assumirem ordenações diferentes. Existem línguas SOV, línguas SVO e línguas OVS, por exemplo. Mas todas elas precisam ter uma construção transitiva que prevê a transferência de um agente para um paciente. Isso porque essa relação é cara à experiência humana. Em virtude das diferenças quanto à dimensão de unidade de análise, a abordagem construcional precisa de um princípio para saber quando temos uma construção ou não. E esse princípio pode ser visto em Goldberg, 1995, que prevê que C é uma construção C e somente se C é um par forma-sentido, de modo que algum aspecto de F ou algum aspecto de S não é rigidamente previsível das partes que compõem C ou de outras construções previamente estabelecidas. Isso significa que a construção se caracteriza por algum nível de não composicionalidade ou algum nível de opacidade. Isso quer dizer que o significado não deve ser visto como uma soma das partes componentes da construção. Podemos observar isso na ocorrência 1, uma mulher para lá de bonita. Veja que o para lá de funciona como um intensificador. Uma mulher para lá de bonita equivale a dizer uma mulher muito bonita. No entanto, o significado de intensificação não está associado ao sentido de para lá nem de. Vejamos alguns outros exemplos que relativizam a composicionalidade linguística. 2. O game conta com efeitos especiais incomparáveis que nos deixam de boca aberta o tempo todo. Algumas cenas são tão boas que nos faz jogar o jogo novamente só para ter esse prazer. Fora que o conceito do jogo é maravilhoso. Esse fora que, ele assume uma função de adição na língua, eu poderia substituí-lo por além de, né? Ou além disso, desculpa, né? Então, além disso, o conceito do jogo é maravilhoso. Veja que essa noção de adição não é uma derivação de fora nem de que, muito pelo contrário, fora, esse advérbio de espacialidade na conexão é utilizado com sentido muitas vezes de exclusão. Então, eu não posso dizer que o significado aqui é composicional.
Um terceiro exemplo que eu tenho é da construção transitiva causativa. De uma maneira objetiva, eu posso descrever essa construção como uma construção que possibilita um sentido transitivo para um verbo originalmente inacusativo. Isto é, um verbo de natureza intransitiva. Isso acontece no exemplo em tela. Para ajudar a Écio, Mídia desaparece com o aeroporto dado à sua família. O verbo desaparecer normalmente ocorre numa construção intransitiva, com um argumento único, em que o sujeito é o paciente da ação. Quando eu digo, por exemplo, minha carteira desapareceu, eu tenho esse tipo de ocorrência. No entanto, no exemplo em tela, mídia desaparece com o aeroporto, eu observo uma relação de transitividade. A mídia é o agente e o aeroporto é o paciente da ação verbal. Muitas vezes a gente pode achar que a composicionalidade só vai ser percebida nesses casos em que não há nenhuma relação entre o significado da construção e os elementos que compõem essa construção. No entanto, a gente vai ver que esse nível de opacidade, de não composicionalidade, pode mudar de uma construção para outra. Observamos isso aqui, olha, nos exemplos 1 e 2. João e Mário são bons amigos. João e Mário são amigos legais. Num primeiro momento, quando eu olho para esses dois exemplos, eu posso pensar, bom, claro, tudo aí é muito composicional. Eu posso observar o sentido tanto de João quanto de Mário, quanto o verbo de ligação tem o seu sentido básico, o adjetivo e o substantivo também, tudo aí tem o seu sentido. No entanto, vejamos que no primeiro exemplo existe uma relação de reciprocidade. Por exemplo, quando eu digo João e Mário são bons amigos, muito provavelmente a leitura que você fez é que João é bom amigo para Mário e Mário é bom amigo para João. Mas você não faz essa mesma leitura no segundo exemplo. João e Mário são amigos legais. Provavelmente João e Mário são amigos legais para o enunciador, quem está dizendo aquela frase. E aí a gente pergunta, por que existe um sentido de reciprocidade em um e não existe em dois? Isso significa que existe algum nível de significado que é simbólico, que é arbitrário, que é não composicional, que ocorre no nível da construção. Eu tenho outro exemplo do inglês, mencionado por Hilbert em 2014, que é I bought a powerful computer. Ele vai mostrar para a gente que powerful, por exemplo, em muitos contextos pode ser substituído por strong, né? Poderoso e forte. No entanto, nesse contexto não pode. Dizer I bought a strong computer significa uma coisa muito diferente. Provavelmente strong, ele aciona mais uma relação física, a strong computer, ou seja, ele pode cair no chão e não quebra, mas powerful computer se relaciona ao processamento desse computador, né? Então, também observamos aqui uma certa idiosincrasia em relação a essa construção, uma particularidade que não pertence apenas à sua composicionalidade, né? Isso vai nos levar a uma generalização na abordagem constitucional, que é a seguinte: todo o conhecimento linguístico do falante pode ser captado por uma rede de construções. Inclusive, a Goldberg diz o seguinte: constructions all the way down. Significa só há na língua construções. Essa ideia de não composicionalidade total está associada a um princípio do idiomatismo nas línguas. O que seria uma expressão idiomática? A expressão idiomática é o exemplo daquilo que não é composicional mesmo na língua. Quando eu digo algo do tipo ela deu com a língua nos dentes, que significa ela delatou, disse o que não devia, não há relação nenhuma entre o que é dito e o seu significado. Dentro da abordagem constitucional, quando a gente fala desse princípio do idiomatismo, significa que todas as expressões linguísticas, elas são idiomáticas em algum nível, ou seja, ela tem algum nível de opacidade. Além dos exemplos que eu apresentei no último slide, eu vou recorrer aqui a uma passagem do livro de Hilbert, de 2014, em que ele mostra essa questão da não composicionalidade ou do princípio do idiomatismo. No inverno, você pode olhar pela janela e dizer que a temperatura é de 2 graus centígrados. Como? Porque os açafrões estão florescendo. Os açafrões são plantas que a natureza forneceu com um termômetro. É muito preciso, reagindo a diferenças de temperatura de apenas 0,5 graus centígrados. Quando a temperatura cai, eles se fecham novamente.
Quando a gente olha esse texto, imaginamos que parece que tudo é composicional, parece que eu vou processando o significado de cada uma dessas palavras, uma após a outra, né? E aí não estaria associado à ideia de idiomaticidade, por exemplo. No entanto, o Hilbert vai analisar algumas das construções que parecem muito composicionais no primeiro momento, como, por exemplo, no inverno. Como que eu sei que no inverno faz referência durante o período do inverno e de qualquer inverno? Como que eu sei que eu estou me referindo ao tempo todo e a qualquer inverno, até porque esse no é constituído por uma preposição e um artigo definido. E o artigo definido tem por princípio a determinação de uma unidade. Outra característica que ele observa é o verbo dizer. Quando eu digo, você pode olhar pela janela e dizer que a temperatura é de 2 graus centígrados, em que esse dizer não tem um sentido do verbo de Candy, mas ele é utilizado com a noção de inferir nesse contexto. E a mesma coisa acontece com o verbo cair, quando eu falo a temperatura cai, a temperatura não pode cair, não é um elemento físico, e por isso há uma reinterpretação que a gente vê esse verbo com o sentido de diminuir. A temperatura diminui. Isso vai mostrar para a gente que não há uma derivação direta entre palavra e significado. Bem, chegamos ao final do terceiro vídeo. Espero que tenha gostado. Até mais.